Já vai, já vai, já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira, você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá? Boa tarde. Hoje é dia 1º de maio de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Mais um vídeo sobre as lendas acerca da ressurreição de Jesus que estão nos 4 evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Com esse aqui, já mais de 30 vídeos apenas sobre a lenda acerca da ressurreição de Jesus. No vídeo passado, mostrei mais um caso ingênuo, que é, segundo os relatos lendários de Marcos e Lucas, as mulheres em Marcos 3 e em Lucas um exército de mulheres foram ao túmulo de Jesus para jogar sobre o corpo de Jesus perfumes, aromas. Isso depois de 2 dias do corpo já sepultado. Na lenda, Jesus foi sepultado numa sexta-feira, sexta. Passou-se o sábado e no domingo, logo pela manhã, Marcos diz que apareceram 3 mulheres e Lucas que apareceram várias mulheres. E elas foram levar perfumes para borrifarem o cadáver de Jesus. E aí você vê que é mais uma ingenuidade do relato bíblico. Porque estamos tratando de lendas e não de fatos reais. Na época de Jesus, século I, na Palestina, jamais uma mulher saía de sua casa para ir a uma rocha, a uma tumba de um homem, de um macho. Jamais. E pior ainda, jamais uma mulher ou um homem judeu saía de sua casa depois de 2 dias de um sepultamento de uma pessoa, de um homem, para abrir a tumba, jogar perfume sobre o cadáver, depois fechar a tumba e voltar para casa. A ingenuidade está aí. A ingenuidade está aí na lenda que mostrei sobre a ressurreição de Jesus, que mostrei no vídeo anterior. E agora mais uma ingenuidade do relato bíblico. Mais uma. A pergunta é, os discípulos de Jesus, 12, os discípulos de Jesus e as mulheres que andavam com ele, eles acreditaram na ressurreição de Jesus? Eis a pergunta. Eles acreditaram na ressurreição de Jesus? Veja bem, os discípulos, os 12, andavam com Jesus. Você vê isso em Marcos, você vê isso em Mateus, Lucas e João. Os discípulos andavam com Jesus. E Jesus pregava sua ressurreição. Dizia abertamente a todos os discípulos que ele iria ressuscitar no 3º dia. Vou mostrar isso aqui. E as mulheres que andavam com Jesus também. Elas sabiam que Jesus iria ressuscitar no domingo, como Jesus falava para elas. Agora a pergunta é, os 12 discípulos acreditaram em Jesus que ele iria mesmo ressuscitar? E as mulheres acreditaram mesmo que Jesus iria ressuscitar? Sabe qual é a resposta? A resposta é diferente daquela que eu venho falando, né? Depende de cada evangelho. Aqui é o contrário. Os 12 discípulos de Jesus não acreditaram
na ressurreição dele. E vou mostrar isso aqui. As mulheres, todas as mulheres que acompanharam Jesus também não acreditaram na ressurreição dele. É simples assim. Entendeu, gente? Você vê aqui a ingenuidade do relato bíblico, porque isso é lenda. Mostrei aqui que ressurreição, nunca houve um caso de ressurreição na história do homem, na história da humanidade. Nunca houve. Ressurreição você só encontra em livros escritos para crianças, em livros de terror, em filmes de Hollywood e em livros religiosos. Mostrei aqui em outro vídeo que a ressurreição fazia parte do estilo literário dos escritores bíblicos. Eles criavam casos de ressurreição. E mostrei isso aqui. Eu disse que a ressurreição na Bíblia não começou com Jesus e nem terminou com ele. Uma internauta escreveu até para mim, fez um comentário, está aí na página de meus vídeos. Uma internauta até escreveu assim, admirada, porque segundo ela nunca sabia que havia caso de ressurreição no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Essa internauta, ela ficou abismada, porque como ela não tem assim, não faz uma leitura cuidadosa da Bíblia, não é do interesse dela, mas aí ela sabe que nas igrejas, os pastores e todos eles falam a ressurreição só em relação a Jesus. Então, o cristão pensa que a ressurreição na Bíblia começou com Jesus. E não. Mostrei aqui os exemplos. A ressurreição não começou com Jesus e nem terminou com ele. Muito bem, mas para esse vídeo a pergunta é, gente, os discípulos sabiam que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia? Sabiam. A resposta é, sabiam. As mulheres que andavam com Jesus, elas sabiam que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia? Também sabiam. Mas elas, as mulheres, acreditaram em Jesus? Não. Os 12 discípulos acreditaram em Jesus? Não. Eis a resposta. Viu aí como a coisa é ingênua? Se os 12 discípulos de Jesus e as mulheres que andavam com ele na Palestina acreditassem realmente que Jesus iria ressuscitar, se eles realmente acreditassem, todos eles estariam no domingo pela manhã lá na rocha, no túmulo de Jesus. E todos eles depois, quando se encontraram com Jesus na lenda, após a ressurreição, todos eles não ficariam abismados, porque já era comum, já que Jesus dizia que ia ressuscitar. Mas não, nenhum discípulo foi ao túmulo de Jesus. Nenhum deles foi ao túmulo de Jesus. E aí já havia 11 discípulos, porque o Judas Iscariotes havia morrido. Depois da morte de Jesus, o Judas Iscariotes também morreu. Então, os 11 discípulos que restaram, eles estariam no túmulo de Jesus no domingo pela manhã, se eles tivessem acreditado na ressurreição de Jesus. Como eles não acreditaram, nenhum deles foi ao túmulo de Jesus por livre vontade. Nenhum deles. E quando os discípulos se encontraram com Jesus, depois, já ressuscitado, eles ficaram com medo e não acreditaram que era realmente Jesus. Por que eles não acreditaram? Porque eles não esperavam a ressurreição de Jesus. Viu aí como tudo isso é lenda? E é o que vou provar aqui. Certinho, gente? Então vamos lá. Vamos lá, para que você entenda aí em sua casa. Eu vou pegar aqui, para começar, o livro aqui de Mateus. Só Mateus. E o que está aqui em Mateus se repete, gente, nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. E aqui o que é? É o próprio Jesus
falando aos discípulos que ele, o Jesus, iria ser preso, iria ser morto, mas que iria ressuscitar no terceiro dia. Entendeu? O próprio Jesus falando aqui para seus discípulos. Então vamos lá. Mateus, capítulo 16, versículo 21. Vamos lá. Mateus, capítulo 16, versículo 21. Veja aqui. Jesus está diante de seus discípulos, dos 12. Capítulo 16, Mateus, versículo 21. Vamos lá, diz assim. O título aqui, gente, dessa passagem é Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Veja aí, Jesus dizendo aos discípulos, aqui aos 12, que ele vai ser morto, mas ressuscitará no terceiro dia. Então diz assim, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Viu aí? Jesus aqui dizendo para seus discípulos que ele será morto, mas que ressuscitará no terceiro dia. E como você viu lá na lenda, nenhum discípulo apareceu lá na tumba de Jesus. Por quê? Porque eles não acreditaram na ressurreição de Jesus. Simples assim. Simples assim. E quando Jesus apareceu a eles, depois, vou mostrar aqui, eles ficaram abismados, com medo. Eles pensavam que não era Jesus, porque eles não acreditaram na ressurreição de Jesus. É simples assim. Então vamos aqui. Você viu aí, né? O próprio Jesus aqui discursando, dizendo a seus discípulos que ele, Jesus, será morto, mas que ressuscitará no terceiro dia. Então vamos a outra passagem, no mesmo livro, Mateus, capítulo 17, versículos 22 e 23. Veja bem, capítulo 17, Mateus, versículos 22 e 23. Diz assim, veja o título aqui que foi colocado no Evangelho. O título é De Novo, viu aí? De novo, que significa novamente. De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Viu aí, gente? Mais uma vez, Jesus dizendo a seus discípulos que ele, Jesus, irá ser morto, mas ressuscitará no terceiro dia. E os discípulos, os 11, nenhum deles foi visitar a tumba de Jesus, porque eles não acreditaram aqui na palavra de Jesus. Viu aí a ingenuidade do relato? Então vou ler aqui para vocês, versículos 22 e 23, de Mateus capítulo 17. Diz assim, reunidos eles na Galileia, Jesus aqui com seus discípulos. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus disse aos 12 discípulos, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Isso é Jesus falando, hein? E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Viu aí? Então os discípulos se entristeceram grandemente. Então, mais uma vez aqui, Jesus reforçando, dizendo aos discípulos que ele será morto, mas que ressuscitará no terceiro dia. E na lenda Jesus morreu. E na lenda, nenhum dos discípulos aqui, nenhum deles,
compareceram à tumba de Jesus, porque eles não acreditaram na ressurreição de Jesus. Se eles acreditassem na ressurreição de Jesus, os 11 discípulos estariam lá na tumba de Jesus, como as mulheres foram na lenda aqui sobre a ressurreição. Então os 11 discípulos estariam lá domingo pela manhã, aguardando a ressurreição de Jesus. Nenhum deles foi. Por quê? Porque eles não acreditavam nisso. Viu a ingenuidade do relato? Isso aí, gente, é a segunda passagem que eu trago aqui em Mateus. E o título diz, de novo, ou seja, novamente, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Vamos agora ao terceiro exemplo. Veja, Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículos 17 a 19. Diz assim, gente, olha o título. Jesus ainda outra vez, viu aí? Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Viu aí? Pela terceira vez, aqui no mesmo evangelho, Mateus, Jesus novamente, mais uma vez, aqui, diz a seus discípulos que ele morrerá, mas que ressuscitará no terceiro dia. E o que aconteceu? Nenhum discípulo foi lá à tumba de Jesus. Se eles acreditassem realmente que Jesus iria ressuscitar, todos eles estariam lá no domingo pela manhã, juntamente com as mulheres. Só que nenhum deles compareceu. Por quê? Porque eles não esperavam a ressurreição de Jesus. Eles não deram crédito algum à ressurreição de Jesus. Então eu vou ler aqui. Diz assim, Mateus capítulo 20, versículos 17 a 19. Veja aí, olha o título. Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, olha aí, os 12 discípulos. E em caminho lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e os entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Então você vê aqui que pela terceira vez no livro de Mateus, e isso se repete em Marcos, Lucas e João, Jesus disse, durante todo o seu ministério, disse aos discípulos que iria morrer e que no terceiro dia ressuscitaria. Nenhum dos discípulos acreditou em Jesus, porque não há ressurreição alguma. Nenhum discípulo acreditou em Jesus. Nenhum dos discípulos de Jesus, os 11, porque Judas já havia morrido, os 11 discípulos de Jesus não foram ao túmulo de Jesus aguardar ali naquele domingo pela manhã que ele ressuscitasse, porque eles não acreditavam nisso. Entendeu? Viu a ingenuidade? Muito bem. E assim também em relação aos discípulos, gente, os 11 não foram lá, e também, assim também as mulheres. Na lenda de Mateus, apenas duas mulheres em Mateus, Maria Madalena e a outra Maria, foram ao túmulo de Jesus. Na lenda de Marcos, 3 mulheres, e não 2, como diz Mateus. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Na lenda de Lucas, não apenas 2 mulheres, como diz Mateus, não apenas 3, como diz Marcos, mas um exército de mulheres. E na lenda de João, apenas uma mulher, Maria Madalena. Pois bem, no Evangelho você vê facilmente, nos 4 Evangelhos, que essas mulheres não foram ao túmulo de Jesus para aguardar a ressurreição de Jesus. Não! Viu como também elas não acreditavam na fala de Jesus? Jesus dizia sempre a eles
que iria morrer, mas que iria ressuscitar no terceiro dia. Os 12 discípulos não acreditaram. As mulheres todas não acreditaram. Essas mulheres foram ao túmulo de Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas e João, foram ao túmulo de Jesus para passar um perfume, borrifar um perfume sobre o cadáver de Jesus, o que é um absurdo. Mas elas foram lá, elas saíram de sua casa, na lenda, não saíram confiantes de que iriam rever Jesus vivo. Não! Tanto é que quando elas souberam que o corpo de Jesus não estava no túmulo, elas correram, elas ficaram com medo, elas ficaram espantadas, porque elas não esperavam a ressurreição de Jesus. Jamais essas mulheres esperavam que Jesus iria ressuscitar. E ele sempre dizia que iria ressuscitar, mas elas não deram crédito à fala de Jesus. Viu aí como tudo é lenda? E aí a ingenuidade? Repito, essas mulheres que estão nos evangelhos, que foram ao túmulo de Jesus, essas mulheres não foram lá para ver o Jesus ressuscitado. Elas esperavam encontrar o cadáver de Jesus já em estado de putrefação. Viu aí a verdade? Essa é a verdade que líderes religiosos escondem de você. E você não tem conhecimento porque você não lê a Bíblia, não a estuda. Então veja, o Jesus aí, ele sempre dizia aos discípulos, aos 12, como você viu aqui, sempre os 12 sabiam que Jesus iria ressuscitar, só que não acreditavam nisso. No fundo, ninguém acredita em ressurreição. As mulheres também não acreditavam nisso. Foram lá para outra coisa. Elas não esperavam reencontrar um Jesus ressuscitado. É simples de entender aqui. Muito bem, além desse discurso de Jesus, dizendo a cada discípulo que iria ressuscitar no terceiro dia, além disso, na lenda aqui, Jesus, vou trazer 2 exemplos. Jesus mostrou diante dos discípulos 2 casos aqui de ressurreição. Jesus aqui ressuscitou, na lenda, a filha de Jairo. A filha de Jairo foi ressuscitada por Jesus na frente dos discípulos. Então ele viu ali a filha de Jairo sendo ressuscitada. Era para acreditar na ressurreição, não era? Eles não acreditaram, porque tudo isso é lenda. Então na ressurreição da filha de Jairo, veja lá, Mateus, melhor dizendo, pega aqui Lucas. Veja o que está em Lucas, capítulo 8, versículos 49 a 56. Não vou ler aqui para não deixar o vídeo bem longo. Então Jesus aqui em Lucas, capítulo 8, versículos 49 a 56, Jesus ressuscita a filha de Jairo. E Jesus faz isso diante de vários discípulos. Por exemplo, do discípulo Simão Pedro, o Tiago e o João. Certo? Então Jesus, ele ressuscita a filha de Jairo, na lenda bíblica, na frente dos discípulos. Os discípulos viram ali um caso de ressurreição. Se eles viram um caso de ressurreição, então eles deveriam acreditar na ressurreição de Jesus. Só que eles não acreditaram. Tanto é que nenhum discípulo apareceu no domingo pela manhã. Porque a ressurreição de Jesus, ninguém dava crédito a ela. É simples você entender isso. Outro exemplo aqui, gente. A ressurreição de Lázaro. A famosa ressurreição de Lázaro, irmão de Maria e de Marta. Mais uma lenda bíblica. Jesus aqui ressuscita o Lázaro, que era um amigo dele, e já estava sepultado há 4 dias, em estado de putrefação. Então Jesus aqui, ele vai a Betânia. Veja lá, no Evangelho de João, capítulo 11. Jesus vai a Betânia, e ali, juntamente com os 12 discípulos, os 12, Jesus ressuscita Lázaro.
na frente dos discípulos. Os discípulos viram a ressurreição. Então eles não deveriam jamais deixar de acreditar na ressurreição do próprio Jesus, porque Jesus dizia a eles: no terceiro dia eu ressuscitarei. Nenhum deles acreditou, mesmo vendo aqui a ressurreição de Lázaro. Viu aí a ingenuidade do relato bíblico? Se os discípulos de Jesus viram aqui a ressurreição de Lázaro, com maior razão ainda, eles iriam ao túmulo de Jesus no domingo pela manhã, eles estariam todos eles aguardando a ressurreição de Jesus. Só que ninguém apareceu no túmulo de Jesus. Por quê? Porque eles não acreditaram na ressurreição de Jesus. Porque eles aqui não viram ressurreição nem de Lázaro e nem ressurreição da filha de Jairo. Tudo isso é lenda. Ressurreição, lenda e nada mais. Viu aí? Muito bem. Então mostrei a vocês que Jesus sempre falou que iria ressuscitar no terceiro dia. Isso aí ele falou para seus discípulos, para as mulheres que o acompanharam na Palestina. Além disso, Jesus ressuscitou, na lenda, a filha de Jairo, por exemplo, e o Lázaro. E os discípulos viram essa ressurreição. Só que eles não acreditaram. Mesmo vendo, não acreditavam que Jesus iria ressuscitar, porque, na verdade, ninguém foi ressuscitado. Tudo isso aqui, lenda, lenda e mais lendas. Agora vejamos, quando Jesus, o ressuscitado, aparece diante dos discípulos. E aí, mais um exemplo de que os discípulos não acreditavam na ressurreição de Jesus. Vejamos aqui o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24, gente, que é a ressurreição. Então vamos aqui, para você entender. Lucas, capítulo 24. Vou ler aqui os versículos 1 a 8, para você ver aqui. Lucas, capítulo 24. Na lenda de Lucas, Jesus não aparece primeiramente às mulheres. Ele aparece primeiramente a 2 discípulos e não às mulheres, entendeu? No livro de Lucas. Então, capítulo 24, até o versículo número 8. Veja aqui como as mulheres não acreditavam na ressurreição de Jesus. E elas estavam lá, aqui em Lucas, várias mulheres, lá no túmulo de Jesus, mas não para verem o Jesus ressuscitado, porque elas não acreditavam nisso. Elas estavam lá para cometerem aquela loucura, jogarem sobre o corpo em putrefação de Jesus perfumes, uma maluquice total. Então vamos lá, diz assim: mas no primeiro dia da semana, domingo, alta madrugada, foram elas, várias mulheres, ao túmulo. Essas mulheres são mencionadas no versículo anterior, número 23. Foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Viu aí? Elas estavam lá não para reverem o Jesus ressuscitado. Elas não acreditavam nisso, porque nunca houve ressurreição. Entendeu? Elas estavam lá para colocar perfumes sobre um cadáver em putrefação. Que loucura! Continua. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, veja aí, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Viu aí? Elas não acharam o corpo de Jesus. E elas esperavam encontrar o corpo de Jesus, porque elas não acreditavam em ressurreição. E você viu, Jesus dizia sempre a elas e aos discípulos que iria ressuscitar no terceiro dia. E mesmo assim, elas não acreditavam. Estavam ali por outro motivo. Viu aí a ingenuidade da lenda? E continua. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, viu aí? Elas estavam com muito temor, muita dúvida, quando viram, melhor dizendo, que o corpo de Jesus não estava no túmulo. E elas ficaram perplexas, porque elas não esperavam isso. Elas não esperavam que Jesus iria ressuscitar. Viu aí a ingenuidade?
E acontece o quê? Dois varões aqui, dois varões e não dois anjos, em Lucas, dois varões dizem a essas mulheres que Jesus ressuscitou. Jesus não aparece a elas. Aí o anjo, os dois varões aqui, melhor dizendo, os dois varões, dizem assim, ele, em relação a Jesus, ele não está aqui, mas ressuscitou. Aí veja o que é que os dois varões dizem às mulheres. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Veja aqui, os dois varões estão dizendo àquelas mulheres que foram ao túmulo de Jesus para perfumarem um cadáver podre, sepultado desde a sexta-feira, para perfumarem o cadáver de Jesus. Como elas não encontraram o cadáver, elas esperavam encontrar o cadáver, porque para elas Jesus não iria ressuscitar. Então elas esperavam o cadáver e não viram o cadáver. Os dois varões dizem aqui para as mulheres, veja aqui, os dois varões dizendo que elas se esqueceram da mensagem de Jesus. Porque Jesus, quando estava com elas na Galileia, dizia que iria ressuscitar. E os dois varões aqui estão pagando um sapo para as mulheres, porque elas esqueceram isso aí, viu aí? Viu aí a ingenuidade do relato? Elas esqueceram que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. E quem diz isso são os dois varões. E veja qual é a reação das mulheres. No versículo 8, diz assim, depois de ouvirem os varões, diz assim, então se lembraram das suas palavras. Viu aí, gente? A ingenuidade da lenda. As mulheres que estavam no túmulo de Jesus, elas se lembraram, agora sim, quando os dois varões falaram para elas, só aí é que elas se lembraram de que Jesus havia dito que iria ressuscitar. Só para você ver a ingenuidade do relato. E seguindo aqui em Lucas, pior ainda, o Jesus já ressuscitado, ele aparece a dois discípulos no caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, a ressurreição, e a partir do versículo 13. Então Jesus começa a conversar ali com dois discípulos. E veja o que os dois discípulos, um deles, diz para Jesus. No versículo 21, diz assim, ora, Jesus não, porque, desculpe-me, até aqui eles não haviam ainda reconhecido a Jesus. Então eles disseram assim, para aquela pessoa que era Jesus, mas que eles ainda não tinham percebido que era Jesus. Versículo 21, ele diz assim, um deles, ora, nós esperávamos que fosse ele, o Jesus, que havia morrido. O próprio discípulo dizendo, ora, nós esperávamos que fosse ele, Jesus, quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Viu aí? Um dos discípulos de Jesus dizendo aqui que eles não estavam esperando coisíssima alguma pela ressurreição de Jesus no terceiro dia depois da ressurreição, depois do sepultamento. Entendeu? Um dos discípulos aqui de Jesus, entregando aqui o jogo, dizendo que ele diz aqui que pensava que Jesus iria salvar o povo de Israel e não salvou. Então ele diz aqui que já é o terceiro dia e que nada aconteceu. Viu aí? Ele diz aqui que não esperava jamais a ressurreição de Jesus, apesar de Jesus ter dito a eles sempre que iria ressuscitar no terceiro dia. Viu aí, gente? Como eles não esperavam a ressurreição de Jesus. E mais à frente ainda, no mesmo capítulo de Lucas, capítulo 24, Jesus, a mesma coisa. Jesus aparece depois aos 11 discípulos que estão numa casa em Jerusalém. Esses dois discípulos que viram a Jesus comunicaram aos outros, só aí eles comunicaram aos outros que Jesus havia ressuscitado. E ninguém acreditou.
Nenhum dos 11 aqui acreditou nisso, que Jesus havia ressuscitado, porque eles não acreditavam em ressurreição. O próprio Evangelho aqui, acabando com a figura da ressurreição de Jesus. Então vamos lá. Lucas, capítulo 24, versículos 36 até o 41. O título é Jesus aparece aos discípulos. Então veja bem, veja se realmente os discípulos acreditavam na ressurreição de Jesus. Veja. Então Jesus aqui está diante dos discípulos. Diz assim: falavam ainda estas coisas os 2 discípulos que haviam visto Jesus, dizendo aos outros discípulos. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles, no meio dos 11 discípulos. E veja a reação dos discípulos. E lhes disse, Jesus disse aos discípulos: paz seja convosco. Agora veja a reação dos discípulos. Veja bem, os discípulos ouviam de Jesus que ele haveria de ressuscitar no 3º dia. Só que no 3º dia, no domingo aqui, nenhum discípulo foi ao túmulo de Jesus, porque eles não acreditavam nisso. As mulheres que foram ao túmulo de Jesus, na lenda, também não acreditavam, porque estavam lá por outra razão. Viu aí? Agora veja aqui a reação dos discípulos. Veja se eles realmente estavam esperando a Jesus ou não. Veja. Versículo 37, diz assim: eles, os 11 discípulos, eles, porém, surpresos, viu aí? Eles estavam surpresos, porque Jesus havia dito que havia ressuscitado. Eles estavam surpresos por quê? Porque era uma surpresa. Eles não esperavam que Jesus fosse ressuscitar, gente. É simples entender isso. Como a lenda, ela é ingênua, ela mesma se entrega. Então eles, os discípulos de Jesus, diante do Jesus ressuscitado, eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Viu aí? Os 11 discípulos. Eles não acreditavam que estavam vendo Jesus ressuscitado, porque eles não acreditavam em ressurreição alguma. Eles estavam lá na casinha deles lá, comendo, bebendo, não estavam nem aí preocupados se Jesus iria ressuscitar ou não. Entendeu? Viu como a lenda é ingênua? Aí vai. Aí Jesus diz a eles, aos discípulos: mas ele, Jesus, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Jesus dizendo aqui aos discípulos: rapazes, sou eu, rapazes. Sou eu, rapazes. Olha aqui meus pés, olha aqui minhas mãos. E vocês não me reconhecem? Viu aí Jesus dizendo? Jesus está triste, porque nenhum daqueles discípulos estavam nem aí para a ressurreição dele. E aqui o próprio texto que mostra isso. Entendeu, gente? Como é fácil entender isso? Os discípulos aqui não reconheceram a Jesus e ficaram ainda duvidando e surpresos, porque Jesus apareceu diante deles ressuscitado. Se eles tivessem acreditado em ressurreição mesmo, eles teriam ido ao túmulo bem cedo, uma multidão de cristãos. Ou então, ficado em casa, e quando Jesus aparecesse, eles diziam, que realmente estavam aguardando Jesus ressuscitado. Mas não! Jesus apareceu aqui, eles ficaram surpresos. Não acreditavam no que estavam vendo, porque eles não davam crédito à ressurreição alguma. Entendeu aí a explicação? Isso aqui, em todo o reencontro do Jesus ressuscitado com os discípulos. Vejamos mais um exemplo aqui. Em João, vamos lá, capítulo 20, versículo 9. Vamos passar para João. Capítulo 20, olha aqui. Capítulo 20, versículo 9. Novamente aqui, Jesus aparece aos discípulos. E eles não acreditam, porque eles não estavam dando crédito à ressurreição alguma. Jesus havia sido sepultado numa sexta-feira. Então os discípulos, os 11, foram para casa e não estavam nem aí.
aqueles dois lá em Lucas, um deles disse a Jesus que Jesus havia morrido e sepultado numa cesta, e que eles pensavam que Jesus iria salvar Israel. Então o próprio discípulo aqui reconhece que Jesus morreu e não teve força alguma para fazer alguma coisa em Israel. Viu aí? Em Lucas, como acabou de ver. Agora veja João, capítulo número 20, ressurreição em João. Aqui diz, versículo 19, diz assim, Jesus aparece aos discípulos. Veja aí. Diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, os 11, com medo dos judeus, veio Jesus, veja aí, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Jesus aí ressuscitado em carne e osso. E, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Jesus mostrando que era ele mesmo, porque os 11 discípulos não estavam acreditando, porque eles não esperavam ressurreição alguma. Viu aí, gente? Se eles esperassem aqui a ressurreição de Jesus, isso não seria motivo para eles de surpresa, de espanto. Viu como a lenda é mal feita? Como é ingênua, mostrando que tudo isso aqui é lenda? Pois bem, aí diz assim, disse-lhes, assim, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Jesus mostrou a eles. Alegraram-se os discípulos, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Entendeu? E aqui mais à frente, vem um caso de Tomé, a incredulidade aqui de Tomé, que era um dos 12 discípulos. Tomé aqui, ele viu a Jesus, também não esperava que Jesus ressuscitasse. Tanto é que ele ficou duvidando. Ele estava diante de Jesus, mas ele não acreditava ali que era Jesus, porque nem passou pela cabeça do Tomé que Jesus iria ressuscitar algum dia. Só que esse Tomé era um dos discípulos, e os discípulos todos sabiam que Jesus haveria de ressuscitar. Só que nenhum deles foi à sepultura. E quando eles viram Jesus ressuscitado, os discípulos em sua própria casa, reunidos, eles ali ficaram surpresos, porque não aguardavam a ressurreição de Jesus. Entendeu, gente, como é fácil mostrar isso? Lendas e mais lendas e mais lendas. Você viu aqui, resumindo, eu mostrei o que? Jesus aqui, nos 4 evangelhos, quando andava com os 12 discípulos e com as mulheres, várias mulheres, Jesus dizia a eles, gente, eu vou morrer, vou cair na mão de anciãos, vou morrer, mas vou ressuscitar no 3º dia. Ele dizia sempre isso para os 12 discípulos e para as mulheres. Só que os 12 discípulos e as mulheres não acreditaram na palavra de Jesus, porque não existe ressurreição. Isso é lenda. Então você vê, e além disso, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, como você viu, e ressuscitou Lázaro, irmão de Marta e de Maria, na frente dos discípulos. Eles viram Lázaro ressuscitado, depois de 4 dias de podre. Lázaro ressuscitado na lenda. Então os discípulos ouviam que Jesus haveria de ressuscitar no 3º dia. As mulheres também. E eles viram Jesus ressuscitando pessoas nas lendas. Só que eles não deram crédito a isso, porque não houve ressurreição alguma. Se eles tivessem visto um caso de ressurreição realmente, todos os discípulos e as mulheres estariam no túmulo de Jesus no domingo pela manhã, aguardando a ressurreição de Jesus. E foi o contrário. Nenhum dos discípulos, nenhum deles, foi ao túmulo de Jesus para se reencontrar com Jesus ressuscitado. E nenhuma das mulheres foi ao túmulo de Jesus para se reencontrar
com Jesus ressuscitado, porque nenhum deles davam crédito ao que Jesus dizia, porque não existe ressurreição. Viu aí como é fácil você explicar uma lenda, que a ressurreição de Jesus é lenda, e você pega os relatos que são ingênuos, cheios de erros e de contradições. É por isso que não é um fato real, entendeu aí? Aí você viu, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, as mulheres que estão em Marcos e as que estão em Lucas foram para perfumar, jogar perfume sobre um corpo de um defunto. E depois elas voltariam para casa. Mulheres completamente loucas. Elas não estavam lá porque elas não esperavam a ressurreição de Jesus. Ninguém dava crédito a Jesus por isso. Elas estavam lá para colocar perfume sobre o corpo de Jesus e não para ver um Jesus ressuscitado. Viu aí, gente? Tanto é que elas ficaram com medo. Quando os dois varões de Lucas lá, os dois varões dizem que elas esqueceram a ressurreição de Jesus, elas se lembraram então das palavras de Jesus, só isso. Elas não estavam nem dando crédito à ressurreição de Jesus. Entendeu como é fácil? E Jesus reapareceu aos discípulos aqui em Lucas, numa casa, e os discípulos ficaram surpresos, porque não esperavam um Jesus ressuscitado. É simples você entender isso. A Bíblia é o melhor manual de ateísmo que existe no mundo ocidental. Viu aí? Ressurreição alguma existe, gente. Ressurreição, repito, apenas em livros para crianças, livros de terror, filmes de Hollywood e em livros religiosos. A Bíblia é um livro de caráter religioso, então está cheia de ressurreição. E a ressurreição na Bíblia, como mostrei aqui, não começou com Jesus e nem terminou com ele. É tão simples você entender isso. Espero aí que eu tenha explicado bem. Repito para encerrar tudo. Os discípulos de Jesus, os 12, e as mulheres que acompanhavam Jesus, mesmo Jesus dizendo que iria ressuscitar no terceiro dia, mesmo Jesus ressuscitando pessoas, eles não acreditaram na ressurreição de Jesus, porque ninguém ressuscita. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.